presidente da Associação de Magistrados do Maranhão, o doutor Olídice Barros, que já está conosco aqui. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, querido. Obrigado, Oswaldo, obrigado por me receber. É um prazer falar aqui sobre magistratura, sobre direito no seu programa. Vamos falar sobre magistratura, Claro. Porque inicialmente o cidadão ele tem que entender que, ou precisa saber pelo menos, doutor, que a magistratura é um sacerdócio, né? Não é uma vida fácil. Você estuda muito, tem que estudar sempre e vive, de certa forma, uma vida com muitas privações em determinados aspectos. E, às vezes, a sociedade não conhece esse lado do magistrado, do juiz, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, Oswaldo. Hoje é dia 11 de agosto. Dia do magistrado. Estamos comemorando o Dia do Advogado, Dia do Magistrado e Dia do Estudante, né? Tudo isso uma alusão à inauguração dos primeiros cursos de Direito em 1827, em Olinda e em São Paulo. E, de fato, a vida do magistrado é uma vida muito difícil, muito dura, né? As pessoas tendem a ver com certo glamour, mas se esquecem que no dia a dia você precisa de uma dedicação muito constante, né? Você mencionou agora a privação de uma série de questões da vida comum, da vida social. Da vida social, claro, né? Então, eu costumo dizer que hoje a grande dificuldade da magistratura, nesse relacionamento com a sociedade em que o juiz está inserido, é exatamente porque, se de um lado a sociedade já não aceita mais aquele juiz encastelado no gabinete, que se esconde, e as pessoas não sabem quem é o juiz, mas, de outro lado, há também uma certa crítica ao que seria uma superexposição dos magistrados na mídia, em redes sociais, no ambiente que os circunda. Então, o magistrado precisa ter uma certa habilidade para lidar com isso, ter a sua legitimidade social, conhecer os clamores da sociedade em que ele está inserido, mas também ter esse cuidado para que uma superexposição não leve à perda de credibilidade do Poder Judiciário. Um juiz, ele estuda quantos anos para chegar à magistratura, antes de ser juiz? Ele tem que estudar muito, né? Sim, sem dúvida. Olha, primeiro, nós temos o curso de Direito, né, que são ali 5 a 6 anos, dependendo da faculdade de Direito. E depois, normalmente, você vai fazer a prova da OAB, se torna advogado, ou se você não faz a prova da OAB, você vai enveredar por alguma outra carreira pública para ter a chamada experiência jurídica de 3 anos, que é um requisito indispensável para a magistratura. Depois que você atinge esse período de 3 anos de experiência jurídica, você já está apto para ser magistrado. Mas, normalmente, você faz cursos preparatórios, estuda muito, uma média aí de 8 a 10 horas por dia, é o que se espera de um candidato para estudar. Depois ele passa no concurso, é um concurso que exige muito, é um concurso que normalmente tem 3 a 4 fases de provas, incluído a avaliação dos títulos, né, que aquele candidato tem ao longo da vida. E aí, depois disso, ele toma posse, passa por um estágio probatório, não é, de 3 anos, e finalmente ele titulariza como juiz. Então, aí vai começar geralmente num local bem distante da onde está a sua família, ou então tem que levar a família juntos, né, doutor? Essa é uma outra dificuldade, porque você tem que se afastar. A magistratura estadual, que é o nosso caso, aqui no Maranhão, estado grande, de grande extensão territorial, você tem que se deslocar para cidades distantes, algumas delas sem muita estrutura, sem muita qualidade de vida, às vezes até sem uma escola de qualidade, né, para que seu filho possa estudar. Mas são esses os sacrifícios que nós temos que enfrentar, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Doutor, qual o momento que a magistratura no Brasil está enfrentando, está passando? E essa pergunta, ela parece, assim, de um ponto de vista assim, muito ampla, muito genérica, mas eu me reporto principalmente a certas limitações que o Conselho Nacional de Justiça está impondo à magistratura. Que momento é esse que nós estamos vivendo da magistratura no Brasil? Olha, essa é uma questão que merece muita reflexão, muito diálogo, porque realmente é um momento difícil, né? Nós entendemos e respeitamos o Conselho Nacional de Justiça, mas nós entendemos que talvez o Conselho Nacional de Justiça tenha se exacerbado um pouco nas suas deliberações, nas suas funções. Então, por exemplo, questões relacionadas
a liberdade de pensamento dos juízes, não é? As manifestações em redes sociais, ou mesmo até a instauração de procedimentos disciplinares contra magistrados, impulsionados por notícias da mídia, tem colocado a magistratura numa situação muito delicada, muito complicada. Outro dia nós tivemos um caso de um juiz que ele cometeu um erro na redação da sua decisão, né? Isso foi amplamente divulgado, ele cometeu um erro na redação de sua decisão e, em razão desse erro material lá na decisão, ficou lá redigido, escrito que a droga deveria ser devolvida para o infrator, né? O suposto infrator. Mas, na verdade, o que ele quis dizer era menos a droga, ou seja, com exceção da droga, que deveria ser destruída, ser inutilizada. Mas isso o magistrado logo corrigiu, resolveu o problema, não causou nenhum prejuízo, só que as redes sociais são implacáveis, né? E logo essa notícia estava nas redes sociais, o magistrado sem direito à defesa foi sumariamente condenado pelas redes sociais, a notícia chegou ao CNJ, que instaurou um procedimento contra esse magistrado. Veja só, né? Uma situação que foi um erro numa redação, não causou nenhum prejuízo, aquela determinação decorrente do erro foi corrigida e a droga, obviamente, não foi devolvida, mas isso serviu para que o magistrado fosse achincalhado. Então, em relação a esse tipo de coisa que a gente tem se insurgido. É claro que o magistrado, nós sabemos que o magistrado ele tem limitações e privações diferenciadas do cidadão comum. Ele deve ter uma conduta irrepreensível na vida pública e na vida privada. Esse é o sacrifício da nossa função. Mas isso também não significa dizer que magistrados podem ser condenados pelas redes sociais, como tem acontecido. Então, é importante serenidade, cuidado, é importante que os magistrados e que as associações se unam em torno desses excessos. É só isso que a gente defende. Mas temos situações, a exemplo agora da quarentena que estão tentando impor para a magistrado, aquelas pessoas que porventura desejem seguir na carreira pública, se candidatar a um cargo eletivo. Eu acho isso, sinceramente, querem impor 8 anos de quarentena para ele ficar afastado, para poder se viabilizar numa eventual candidatura, com argumentos que não são interessantes, porque, por exemplo, doutor, tem a questão de quem está no executivo, tem 6 meses para sair, para se distanciar. Quem trabalha na imprensa são poucos dias, ou seja, por que o magistrado tem que pagar um preço tão alto por querer viabilizar-se naturalmente também, sendo seu gosto, seu desejo, a um cargo público? Eletivo. Oswaldo, nós também queremos compreender o que está por trás disso. Né? Quando você diz 8 anos de desincompatibilização, isso soa desproporcional, isso não soa razoável. O que nós defendemos institucionalmente, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Magistrados do Maranhão, a AMA e a AMB, o que nós defendemos é que nós já temos um prazo de inelegibilidade, de impedimento, que é razoável, que é adequado para afastar o juiz de qualquer influência quando tiver que concorrer a um cargo eletivo. Esse prazo é um prazo de 6 meses, previsto na Lei Complementar 64 de 1990. Então, nós já temos isso. Agora, por que de repente, nós vemos essa movimentação para aumentar de 6 meses para 8 anos? Para 8 anos a desincompatibilização. Isso não faz sentido, é desproporcional. Nenhum outro cargo público tem um prazo tão alargado. Né? Veja que 8 anos equivale a uma penalidade de lei de improbidade. Ou seja, uma sentença. Quase uma sentença. Então, o juiz tem muitas responsabilidades, o juiz tem poderes, né, de cumprir decisões, nos mais variados aspectos, no direito de família, no direito penal, no direito contratual, são muitas as responsabilidades. Mas por que essa desconfiança com o magistrado
que tem que se desincompatibilizar 8 anos antes. Eu acho até, Oswaldo, que esse prazo de desincompatibilização passa uma mensagem negativa para a sociedade. Por que o juiz tem todo esse poder, mas tem que se desincompatibilizar 8 anos antes? Deixa eu fazer outra pergunta, baseada numa circunstância que aconteceu recentemente, onde o CNJ decidiu que o juiz não pode se manifestar em lives, em redes sociais, isso baseado no que aconteceu aqui no Maranhão com o juiz Douglas de Melo Martins, a quem eu quero mandar um grande abraço, um grande amigo, e eu sempre dizia nos meus programas de rádio, brincava com ele, dizia, olha, não faça isso, que eu sou juiz, que eu dizia, olha, o melhor prefeito de São Luís é o doutor Douglas de Melo Martins, porque quando é para resolver o problema do transporte público, a gestão pública não consegue resolver, corre para onde? Corre para a vara de interesse difuso. Eu acompanhei vários casos que o doutor Douglas de Melo Martins mediou, trouxe para si, de certa forma, no âmbito do aspecto legal, questões da saúde pública, questões do Hospital da Criança, ou seja, muitos assuntos que o judiciário, não só a figura do juiz, mas o judiciário ajudaram a resolver, a mediar, a dar resolutividade. Mas por que estão proibindo? Por que essa questão? Como é que a AMA recebe ou recebeu essa decisão, principalmente, especificamente também, no que aconteceu com o juiz Douglas de Melo Martins? Oswaldo, nós recebemos essa decisão com muita preocupação. Em primeiro lugar, o colega Douglas Martins é um grande magistrado. Honra a magistratura há mais de 25 anos. Né? E ele hoje ocupa um cargo na vara de interesses difusos e coletivos, em que as suas decisões têm muito impacto na sociedade. São decisões que repercutem em políticas públicas, são decisões estruturantes para toda a sociedade. É diferente uma vara de interesses difusos e coletivos e uma vara que resolve questões contratuais, por exemplo. Tributários, Fazenda pública, né? Então, é natural que as repercussões da decisão de uma vara de interesses difusos e coletivos seja maior. E o que acontece? O juiz Douglas, nosso colega, a quem nós prestamos toda a solidariedade, todo o nosso apoio, o juiz Douglas proferiu uma decisão que foi o primeiro lockdown do país durante a pandemia, né? Então, talvez isso ajudou muito no que nós estamos hoje com relação aos resultados aqui da pandemia, aqui do coronavírus no Maranhão, em São Luís. Já há muitos estudos sobre os impactos positivos dessa decisão, né? Isso deve ser celebrado, né? Isso deve ser preservado. Então, o juiz dá uma decisão dessa magnitude, com alcance em toda a sociedade. Havia uma preocupação da sociedade também, correr para supermercados, correr para lojas, e aquilo causar mais aglomeração. E o colega foi até as mídias sociais, né, para esclarecer qual era o alcance dessa sua decisão. Ele realmente fez algumas lives com agentes públicos, com políticos, né, faria com outros, mas ele acabou recuando por conta dessa repercussão negativa. Foi ao CNJ, questionar a participação dele nessas lives no CNJ, e o CNJ entendeu que aquilo seria uma violação aos deveres da magistratura, que ele estaria incorrendo em atividade político-partidária, pelo simples fato de estar realizando uma live para esclarecer a sua decisão. É uma decisão que nós, como magistrados, precisamos respeitar, é o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão correcional máximo, mas isso não nos impede de questionar, de discutir e de refletir a respeito dessa decisão, que parece-nos causa uma censura à liberdade de manifestação dos magistrados. Queremos agradecer a presença em nosso programa do juiz de direito, presidente da Associação Maranhense de Magistrados, né, a AMA, a quem temos uma consideração, um apreço muito grande. Queremos aqui agora parabenizar todos os juízes. Esqueci aqui de citar o nome do meu amigo Aureliano Neto, né, juiz de direito. Trabalhamos juntos lá na Rádio Imperatriz, ele tinha um programa na Rádio Imperatriz antes de ser juiz. Conhecemos de muito tempo, então quero também abraçar todos os juízes, as senhoras juízas. Muito obrigado, doutor Olídice, não é isso, Barros? Muito obrigado pela presença aqui em nosso programa.